No vídeo anterior nós ficámos aqui nesta situação em que escrevemos aqui um componente de uma forma bastante simplificada e, no entanto, o ESLint diz-nos aqui este aviso, que nós devemos definir uma função, ou atribuir um nome de uma variável a uma função do tipo arrow, uma arrow function, e depois fazer a sua exportação. Esta é a forma mais correta, portanto nós deveríamos fazer isto desta forma. Eu vou aqui comentar tudo isto, ok? Fazer aqui um command tilde, no meu caso, para fazer um comentário. Já vos vou mostrar como é que funcionam os comentários no JSX, porque é diferente, mas de qualquer das formas eu deveria fazer o seguinte: const componente 3 é igual a uma arrow function. Como estamos aqui a tirar proveito das props, não vamos deixar ficar isto vazio, poderia ficar vazio, mas vamos colocar aqui props. Okay? Agora vou abrir aqui então parte do corpo da função, fazer um return. Vamos aqui no return colocar aqui um div.componente. Vamos colocar aqui a classe e reparem que o Emmet Abbreviation vai automaticamente colocar aqui class name em vez de classe, a classe tradicional, o atributo tradicional do HTML. Vamos colocar aqui o título, 2 pontos, e agora aqui a interpolação que vai permitir chegar ao props.título. Ok? Aqui obviamente teremos que fazer o export default componente 3. E escrito desta forma, nós vamos deixar de ter aqui este problema. Obviamente que a nossa aplicação vai ser renderizada de forma correta. Quero chamar a atenção aqui para este comentário de JavaScript. É um comentário absolutamente normal. Isto é, se eu colocar aqui uma função function test e colocar aqui o corpo da função, vamos colocar aqui um console.log teste, ok? O comentário desta função, se eu o fizer, é um comentário tradicional de JavaScript. Bom, se eu tentar fazer aqui dentro do meu JSX, vamos ter este problema. Se eu fizer aqui um comentário normal, ele vai começar a dizer logo que há aqui um erro. Okay? Vamos verificar o que é que o sistema aqui nos diz. Ele diz que aqui há um erro, exported token parsing error. Parsing error significa que ele não conseguiu interpretar o código corretamente. Bom, um comentário de JSX funciona da seguinte forma. Vamos aqui descomentar isto desta maneira. Vamos deixar ficar aquele que é um comentário de JavaScript normal e reparem que não há aqui qualquer problema. Mas se eu tiver aqui, por exemplo, imaginem 2 parágrafos com a mesma coisa, mas quero aqui só comentar este que aqui está, eu vou aqui comentá-lo e reparem como é que o comentário aparece. Okay? Aparece escrito desta forma, isto é, abre primeiro a chave, depois mete o comentário e depois fecha a chave. Reparem que o comportamento foi diferente quando eu fiz o seguinte: quando eu selecionei todo o corpo do return e pressionei o Ctrl Till, que é o equivalente a ir ao Edit e fazer aqui o Toggle Line Comment, ele interpretou como se fosse tudo JavaScript. Na realidade não é, é JSX e eu quero que seja tratado dessa forma. Então, uma vez que aqui nós não queremos fazer nenhum comentário, queremos, por exemplo, comentar estas 2 linhas, se eu comentar estas 2 linhas, então o VS Code já vai ser suficientemente inteligente para conseguir comentar desta forma. Okay? Portanto, esta é a forma de nós podermos fazer os comentários dentro do JSX. Bom, mas dito isto, vamos aqui reformular tudo isto e vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui o título, vamos colocar aqui um subtítulo. Então eu vou colocar aqui subtítulo e, obviamente, para que isto tudo funcione, eu aqui não vou ter nenhum erro de consola. Reparem, aparece ali o teste e o subtítulo aparece vazio, portanto não provoca um erro eu estar a tentar usar uma propriedade que na prática não existe. Mas se eu agora chegar aqui ao meu app.js e colocar aqui componente 3 e depois o subtítulo igual a texto do componente 3, eu já vou ter aqui então o resultado esperado. E portanto temos aqui este resultado a aparecer de forma correta. Bom, vamos introduzir aqui um outro conceito, que é o conceito de props.children. Bom, o que é o props children? Vamos aqui fechar o nosso app, não vamos fechar o app.js, vamos fechar o componente 3 e vamos criar um componente 4. Então para isso vou colocar aqui componente 4.jsx. Vamos fazer aqui o import, react, ok? Vamos aproveitar aqui o código, vamos fazer isto da forma correta, ou pelo menos tecnicamente mais aconselhável, que é o const componente 4 é igual a uma arrow function que vai receber o props. Mesmo que vocês não usem as propriedades, devem sempre colocar ali o props. Aqui vamos ter então o return e dentro do return nós vamos ter aqui o div.componente
E este div.componente vai ter aqui, para já, um parágrafo que vai ter aqui o título, 2 pontos, e aqui vai ter a interpolação, que vai buscar o props.título. Nada de extraordinário, export, default, componente 4, ok? Vamos importá-lo para a nossa aplicação. Eu vou aproveitar, copiar o código e só alterar aqui 3 para 4. E aqui a mesma coisa, vou até copiar aqui e colocar ali. Aqui, obviamente, eu posso copiar este todo que aqui está e vou colocá-lo ali. Componente 4 aqui. Ok? Como só temos o título, vou colocar aqui componente 4. Vamos remover daqui o subtítulo porque ele não está a ser usado. Ok? Vamos deixar que a compilação seja feita e temos aqui então o componente 4. Bom, o que acontece aqui com as nossas props é o seguinte, reparem, se eu em vez de definir o meu componente 4 desta forma e colocar aqui componente 4 e defini-lo desta forma, eu posso fazer uma coisa muito mais interessante. Eu vou puxar aqui o título, vou remover daqui este componente, vou deixá-lo assim e vou colocá-lo aqui. Como vocês sabem, é perfeitamente normal podermos definir os componentes desta maneira para eles serem renderizados na nossa aplicação. Portanto, se eu agora for aqui deixar que o sistema faça o build, ok? Ou melhor, faça aqui a recompilação, eu vou verificar que aqui não tem qualquer problema. Mas agora imaginem o seguinte, tratando-se isto de um componente que tem um aspecto visual muito semelhante a uma tag de HTML, imaginem que eu colocava aqui uma unordered list e dentro dela há aqui uma série de elementos LI. Item 1, vamos colocar aqui assim, desta forma, item 1, 2 e o 3. Será que isto vai funcionar? Bom, vamos verificar aqui se há algum erro. Não há erro nenhum, vamos verificar aqui, mas não aparece a nossa lista. Bom, como é que nós temos acesso a este tipo de informação que é colocada dentro de um componente? Okay? Se ele for feito desta forma, porque obviamente aqui, desta forma, nós não temos como colocar lá elementos aninhados dentro. Bom, nós temos a possibilidade de aceder a estes elementos, são chamados os children. Então aqui no componente 4, eles vêm dentro do props, mas têm um nome muito específico. Eu vou colocar aqui um div, e dentro deste div eu vou apresentar, eu posso nem colocar o div, eu posso até simplesmente fazer desta forma. Vamos colocar aqui isto e vamos colocar aqui props.children. Eu quero apresentar aqui os filhos do meu componente. Então, se eu agora chegar aqui, reparem como os itens aparecem aqui por baixo. Okay? Componente 4 e depois os itens. Então, o props children foi basicamente fazer o quê? Foi buscar as informações dos elementos que estão aninhados aqui dentro quando o meu componente é renderizado. Vão perguntar-me a vocês, mas eu posso colocar isto em qualquer lugar? Vamos fazer a experiência, vamos mudar aqui para cima, colocar o título por baixo. Vamos aqui regressar e reparem que o título passou para baixo. Então nós temos acesso aos filhos do nosso componente, vamos lhe chamar assim, desta forma. Isto é, posso ir buscar aqui o props.children para ir buscar essas informações. Iremos ter mais atenção a isto quando, por exemplo, nós começarmos a criar componentes dentro dos próprios componentes. E isso vai nos permitir verificar que o children também pode permitir ir buscar essas informações todas. Com isto nós vamos avançando aqui no desenvolvimento do nosso projeto e no próximo vídeo vamos dar continuidade, obviamente agregando mais componentes e mais informação sobre a forma como nós construímos componentes com o React.